Nós começamos agora o estudo da segunda unidade, que recebe o nome Regionalizações Brasileiras. Vocês vão ver que a unidade inicia com essa pintura de Benedito Calixto, de 1893, que retrata a proclamação da República. Evento que nós celebramos, inclusive, todo dia 15 de novembro. E foi um dos eventos marcantes para a definição das fronteiras como conhecemos atualmente. Hoje, o Brasil é um Estado democrático de direito. Tudo vem ali deste marco, então, Proclamação da República, em 1889, que, embora no período em que ocorreu não significou tanto assim para a população, foi um marco histórico importante por conta da mudança de regime. Por que mudança de regime? Antes, o Brasil era uma monarquia, ou seja, quem governava era o rei. Não existia ali uma sucessão no poder. Este cargo era vitalício e quem substituía o rei no caso da sua morte eram seus herdeiros. Então, a proclamação da República, ela vai possibilitar uma maior participação de outras pessoas neste governo e, inclusive, dividindo mais, ao invés de concentrar apenas na figura de uma única pessoa. Bem, a República é o regime que nós temos até os dias atuais. E considerando os nossos tempos mais recentes, o marco mais importante da nossa história recente foi a elaboração da Constituição de 1988. A Constituição é um conjunto de leis máximas de um país, onde estão os direitos e deveres de cada cidadão, além de apresentar a organização político-administrativa do país. Na nossa forma de governo, os nossos representantes são escolhidos por meio do voto. A imagem que vocês têm na página 15 ilustra justamente este marco dos nossos dias, que foi a Constituição de 1988. Ali nós temos Ulisses Guimarães, que era o presidente da Assembleia Constituinte na época, levantando a Constituição. Na página 15, vocês ainda têm este espaço de diálogo, que apresenta 2 artigos da Constituição brasileira atual. Aqui, o artigo 3º, ele constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E no artigo 18 nós temos ali a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Brasília é a capital federal. Então aqui, prestem uma atenção especial ao artigo 3º. O próximo item que damos início lá na página 16 vai retratar a localização e a caracterização do Brasil no mundo. Aí vocês vão ter este mapa. Ele vai puxar alguns assuntos que nós vimos lá na nossa revisão no início do ano. Só que por ter bastante informação num único mapa, eu vou explicar aí os pontos que estão aqui demonstrados de maneira separada em outro mapa. Quando se fala da localização do Brasil no mundo, primeira coisa que a gente vai observar aqui é a proporção do nosso território. O Brasil é o 5º maior país do mundo, com 8.515.767 km². O Brasil só fica atrás em tamanho da Rússia, que é o maior país de todos, do Canadá, dos Estados Unidos e da China. O Brasil está localizado, conforme nós já vimos anteriormente na nossa revisão, no continente americano. Tá? Todo este espaço aqui se refere ao continente americano.
Mais especificamente, o Brasil está na parte sul, ou seja, chamada América do Sul, que aqui nós temos circulada para vocês perceberem a diferença. Notem que o Brasil na América do Sul é o maior país de todos. Claro, apenas aqui no contexto da América do Sul. Outro ponto que vamos retomar. Nós acabamos de fazer essa referência à América do Sul. América do Sul porque tem a ver com a localização dela. E aqui, qual que é a nossa referência para isso? Justamente a linha do Equador. Lembrem que a linha do Equador é o paralelo principal. Paralelos são essas linhas horizontais no mapa. E a linha do Equador é o principal porque ela está justamente no meio e divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. Lembrando, a gente tem esses numerozinhos aqui. Estes números são chamados de latitude. A latitude nada mais é que a distância em relação à linha do Equador. Como a contagem começa a partir da linha do Equador, a latitude aqui é 0 grau. Aqui, em relação à localização do Brasil, a linha do Equador, a gente vai ver que a maior parte do Brasil, 97% do território brasileiro, está no hemisfério sul. E aqui nós temos uma pequena parte, 3%, no hemisfério norte. Só que nós temos uma outra referência aqui, que é o meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal. Na medida em que a linha do Equador divide o mundo em norte e sul, o meridiano de Greenwich divide o mundo em hemisfério ocidental, que é a parte que fica a oeste, e hemisfério oriental, que é o que fica a leste. Em relação ao meridiano de Greenwich, o Brasil se encontra totalmente no hemisfério ocidental, ou seja, a oeste. Os meridianos aqui também tem um valor numérico. O valor numérico dos meridianos é chamado longitude e são contados a partir do meridiano de Greenwich, meridiano principal. Então, por conta disso, a longitude nele é 0 grau. Aqui um mapa mais simplificado para mostrar os hemisférios, a linha do Equador dividindo em hemisférios norte e sul, o meridiano de Greenwich dividindo em oeste e leste. E aqui nós vemos o Brasil. Para entender este mapa que vocês têm aí, vocês vão ver que na cor amarela, tudo que é cor amarela é em relação à linha do Equador, ou seja, aqui está no hemisfério norte. E na cor rosa, também em relação à linha do Equador, o hemisfério sul. As listras na vertical estão mostrando o que é hemisfério ocidental e as listras no sentido horizontal, ou aquela parte do planeta que está no hemisfério oriental. Mas uma outra forma de situar o Brasil é de acordo com as coordenadas geográficas, e neste caso usamos os pontos extremos do Brasil. Ali na página 16 também vocês têm esse quadro que mostra os pontos extremos do Brasil. Só que, para ficar mais fácil de entender, vamos observar também no mapa, tá? Então, aqui nós temos o ponto extremo norte, aqui ele coloca a latitude e a longitude. E aqui nós temos o ponto extremo norte. Esse ponto extremo norte fica ali na nascente do rio Ailã. Não dá para ver exatamente a nascente do rio, mas ali nós conseguimos ver o local onde ela se encontra. O extremo sul do Brasil fica no Arroio Chuí. Vocês também têm aqui as coordenadas geográficas deste ponto. O extremo leste fica no ponto dos Seixas. Aqui vocês também têm as coordenadas geográficas. Lembrando que a Ponta dos Seixas fica no estado da Paraíba. E no extremo oeste, vocês também conferem as coordenadas geográficas, lembrando sempre a latitude em relação à distância à linha do Equador e a longitude à distância do meridiano de Greenwich.
Então, no oeste, nós temos aqui o ponto mais a oeste, o ponto extremo, a nascente do rio Moa, que fica no estado do Acre. Sobre as distâncias, a gente vai ver que a distância maior é a distância no sentido norte-sul, com 4.394,7 quilômetros. Embora a distância leste-oeste seja bem parecida, onde nós temos aqui essa distância de 4.319,4 quilômetros. Então, a distância norte a sul é uma distância maior, só que, embora essa distância de leste a oeste seja menor, a diferença não é tão grande assim. Uma informação importante, nós estamos considerando aqui os pontos extremos apenas considerando as terras emersas. O que são terras emersas? São as terras que não estão cobertas por água, tá? Então, são terras que estão fora da água. Se a gente considerasse também as terras que não estão apenas por fora da água e considerasse também o território do Brasil, Oceano Atlântico adentro, a gente veria que teríamos inclusive uma proporção território ainda maior. Aqui nós temos o limite marinho do Brasil, que se estende a 12 quilômetros a partir da costa. A costa é esse trechinho onde o oceano encontra o continente. Esta parte aqui, que está até mais escura, que é para mostrar qual que é o território marítimo do Brasil, é chamado de mar territorial. Um outro ponto ainda, lá na página 16, vocês vão ter aqui a extensão das fronteiras do Brasil. Como ele só colocou os nomes dos países, não colocou o mapa, eu estou apresentando aqui o mapa para vocês. Vocês vão observar que o maior limite do Brasil é com o Oceano Atlântico, com 10.959 quilômetros. Então, isso facilmente visto no mapa. Observa, a maior fronteira do Brasil é justamente com o Oceano Atlântico. Aqui eu não vou ficar falando país por país que faz fronteira com o Brasil e suas distâncias, tá? Uma coisa importante de vocês notarem aqui, o Brasil faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul. Ele só não faz fronteira com o Equador e com o Chile. Com os demais países, todos ele tem fronteira. Aqui eu vou destacar para vocês apenas as 3 maiores fronteiras, que é a Bolívia, que vai apresentar aqui uma fronteira com o Brasil de 3.338 quilômetros. Em segundo lugar, o Peru, com 2.241 quilômetros de fronteira. E, em terceiro lugar, a Venezuela, com 2.078 quilômetros. Então, aqui eu destaquei para vocês os países que têm as maiores fronteiras com o Brasil.